Nosso texto é Judas, os versos 1 a 3. Judas, versos 1 a 3. Um pouquinho antes do Apocalipse, temos aí uma cartinha de Judas. Assim como lá na Gávea, temos irmãos acompanhando pela internet, que o Senhor também abençoe suas vidas através da exposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos e meditar nesse texto. Sei que o tema é sobre alegria. Sem dúvida, poderíamos passear aí na carta de Filipenses com mais tranquilidade, mas vamos complicar um pouquinho e depois descomplicar, né? Falando um pouco sobre esse texto de Judas, verso 1 a 3. Eu gostaria de, por favor, pedir a gentileza que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos ler juntos os versos 1 a 3 do livro de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Podemos assentar, irmãos? Bom, eu tenho que dirigir todos os dias, em média, de 3 a 4 horas. E ficar no trânsito de 3 a 4 horas todos os dias nos faz pensar um pouco na vida. E eu, ao contrário de muitos, eu gosto de engarrafamento. Não tem coisa que eu acho mais prazeroso do que um bom engarrafamento. O engarrafamento é, para mim, uma oportunidade de ouvir uma boa música, ouvir uma palestra que eu carrego nos CDs, no pendrive do carro. Ali eu tenho chocolate, eu tenho uma canequinha com Coca-Cola, água, eu tenho um kit engarrafamento. O kit engarrafamento é espetacular. Então, você tem duas opções no engarrafamento. Ou ficar nervoso, com alguém que te fecha, batendo ao volante, ou aumenta a música, relaxa, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está querendo que você descanse um tempo. Não chegue tão rápido no lugar que você tem que chegar. Amém, irmãos? Aí, tá. Mudamos a visão do engarrafamento. Então, se hoje você esqueceu o sermão, pelo menos isso você leva para casa, graças a Deus por isso. Já vai ser uma boa coisa. E ouvindo uma música, eu gosto muito de fazer teologia nas músicas que escuto. Então, obviamente que às vezes eu escuto uma rádio evangélica, raramente. Às vezes uma rádio de música clássica, com mais frequência. E às vezes outro tipo de música mais popular brasileira. Eu ouvi uma música recentemente, todos conhecem aqui, que é uma música do Tom Jobim e do Chico Buarque. Tom Jobim já morreu e o Chico Buarque, de certa forma, também. A ideologia dele mudou tanto que a gente não reconhece ele mais. Mas a música se chama Lígia. E acho que os irmãos já ouviram. A música diz assim: eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba e não vou a Ipanema, não gosto de chuva nem gosto de sol. Eu, quando lhe telefonei, eu desliguei, foi engano, porque o seu nome eu não sei. E aí ele diz: Lígia, Lígia, Lígia. Se você prestar atenção na letra dessa música, ela diz o contrário daquilo que afirma. Ele diz: eu não sei seu nome, viu, Lígia? Lígia, Lígia, eu não lembro mais do seu telefone, eu liguei. Eu não gosto de você, mas eu não consigo te esquecer. Quer dizer, você começa a perceber que o autor, o compositor, ele, na verdade, queria trabalhar com uma dialética, um pensamento contrário, uma discussão entre aquilo que ele gostaria de dizer e aquilo que ele não pode dizer. Dá uma olhada no versículo 3.
Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. O versículo 3, ele fala exatamente sobre isso. Judas diz que gostaria de escrever sobre outras coisas, mas as circunstâncias exigiam dele uma carta sobre outro assunto. Ele diz isso, é o versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Perceberam? A intenção do autor era, eu gostaria de falar sobre uma coisa, mas agora eu percebo que preciso entrar em outro assunto. Quando nós pensamos sobre alegria, quando nós pensamos sobre amor, quando nós pensamos sobre fé, quando nós pensamos sobre os vários desafios maravilhosos que a Bíblia nos chama para viver, percebemos que a nossa agenda, a nossa vida nos empurra na direção contrária. Então, a palavra do Senhor diz assim, sede santos porque eu sou santo, mas quando você olha a sua agenda, você percebe que você está sendo empurrado para o caminho da não santidade. A Bíblia diz que você deve ter domínio próprio, mas você olha o mundo e o mundo está te empurrando para não ter domínio próprio. Você olha para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, mas o mundo está querendo tirar a sua alegria. Assiste o Jornal Nacional para você ver, todos os dias. Leia os jornais, leia as notícias na internet. O objetivo é te tirar a alegria, te tirar a paz. E você começa a ficar, a partir do volume de informações que você recebe, carrancudo. Cuidado, jornal faz mal. Tudo em excesso faz mal, até informação. A palavra do Senhor diz que a gente tem que tomar cuidado, porque até o excesso da informação pode te prejudicar. E aí nós olhamos para o embrutecimento dessa sociedade e percebemos que existe sim uma proposta, uma agenda contrária daquela do Senhor. Eu não sei se acontece com você, mas a Bíblia diz que a gente deve acordar todos os dias louvando o Senhor, porque renovou sobre nós a sua misericórdia e a sua fidelidade. Mas aí você sai de casa e sabe que vai encontrar com aquela pessoa. E vamos ser sinceros, não aponta para ninguém, nem levanta a mão, mas tem gente que tira a nossa alegria. É ou não é verdade? Tem gente que é especialista em tirar a nossa alegria. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu já ouvi vários casos assim. Tem gente que quando você vai encontrar com ela, que você tem que encontrar com ela, você tem que se preparar para aquele encontro, porque ela vai falar alguma coisa que vai tirar a sua alegria. Imagine trabalhar como ser, por exemplo, secretário da Dilma. Misericórdia. Imagina todos os dias, não deve ser fácil. Então, em momentos assim, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e perguntar para nós mesmos, o quanto que esse meio ambiente que nós vivemos, transitamos, essa cultura opressora, subliminar, tem tirado do cristão a sua alegria. Em que ele gostaria de ter uma palavra de paz, mas ele não tem, de confiança, mas ele não encontra, de segurança, mas lhe faltam as palavras, porque o nosso contexto tem tirado isso de nós. Judas vai ensinar para nós como tratar assuntos difíceis na perspectiva correta. É isso que ele vai fazer aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem é esse Judas. Nós temos vários homens chamados Judas no Novo Testamento, em especial 5. 5, são mais, são 8, mas 5 em especial. Por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 11, aparece um Judas que está em Damasco, aonde Saulo é encontrado. Mas não é esse o Judas que escreve esse texto. Existe um outro Judas que aparece em Atos capítulo 15, versículo 22, que é chamado de Judas Barsabás. Mas também não é esse Judas que escreveu esse texto. Então sobraram os outros. Tem um outro Judas, que todo mundo aqui conhece muito bem, que é chamado Judas Iscariotes. Também não foi esse, porque dele não sai nada de bom. Muito mesmo um texto inspirado da palavra do Senhor. Então não foi esse Judas também. Em João capítulo 14, verso 22, aparece um outro Judas, que é o Judas do grupo apostólico. E esse, lá em João capítulo 14, verso 22, é chamado Judas, não o Iscariotes. É interessante porque João, quando escreve esse texto, ele fala, estava ali também Judas. Aí ele coloca, não o Iscariotes. Porque, se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que João, depois, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquele texto, ele deixou bem claro a opinião dele sobre Judas.
Leia, por exemplo, João capítulo 12, quando ele fala que quando Judas faz uma acusação a uma mulher que derramou um perfume caríssimo para ungir Cristo, e Judas diz assim, ela deveria ter vendido esse perfume caríssimo, que era o preço de um ano de salário de trabalho, e ter dado aos pobres. Aí João escreve, Judas disse isso não porque ele tinha interesse nos pobres, mas porque ele era ladrão. E ele queria roubar a oferta daquela senhora. Essa era a opinião de João sobre Judas. Então, quando ele escreve no capítulo 14 sobre Judas, o outro, do grupo apostólico, ele vai dizer, não era o Iscariotes. Finalmente, encontramos esse Judas. Quem é esse Judas que escreve esse texto e por que é tão importante identificá-lo? Você vai descobrir por quê. Esse Judas aparece em Mateus capítulo 13, verso 55. Vamos abrir nossa Bíblia lá? Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, meus irmãos. Eu não sou daqueles pregadores que grita, berra, conta histórias e tal. Eu só sou o que fala da Bíblia, tá bom? Então, prepare-se aí, tenha paciência, porque a gente vai falar de Bíblia aqui. O pastor Judy Clay me falou que ele prega em média 3h30, todo domingo. Eu prego só um pouquinho a mais, 4h10. Brincadeira, viu, meus irmãos? Não abandonem o barco. Vamos juntos aqui, que daqui a pouco acaba. Mateus capítulo 13, verso 55. O texto vai dizer, não é este, 13:55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É esse o Judas. Então, o Judas que escreve essa carta lá antes do Apocalipse é meio-irmão de Jesus Cristo. Irmão de Tiago, também meio-irmão de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que eles têm a mesma mãe, mas não tiveram o mesmo pai. E aí o texto fica muito interessante, porque aqui vai nos contar o Evangelho de João, capítulo 7, que a família de Jesus, no começo do ministério de Jesus, foi contra o ministério de Jesus, com exceção de Maria e José, com certeza. Mas os irmãos ficavam assustados e até incrédulos diante do ministério de Jesus Cristo. Isso está no Evangelho. Tanto é que eles só vão entregar-se à mensagem de Cristo pós-ressurreição em Atos capítulo 1. Isso é uma coisa muito interessante. É esse o Judas que está aqui. Esse meio-irmão de Cristo escreve isso. É interessante porque ele era casado, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Então começamos a construir um pouco da vida desse homem chamado Judas. Ele é meio-irmão de Cristo, irmão de Tiago, obviamente, e era casado. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim, e também o de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos, plural, do Senhor. Os comentaristas vão aqui trabalhar a tese de que é Tiago e Judas, pelo desenrolar da história da igreja, aparecem esses dois na história. Então o autor aqui vai nos dizer, esse meio-irmão de Jesus Cristo, uma coisa interessante. Volta lá para Judas, versículo 1. Judas vai nos ensinar que se nós temos que tratar um assunto difícil, se nós temos que tratar um assunto que talvez tire a alegria, se nós temos que restaurar a alegria, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender quem nós somos. Isso ele diz aqui no versículo 1. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Como ele não fala mais nada sobre quem é Tiago, é porque o Tiago citado por ele é alguém muito conhecido. Por exemplo, se eu entrar aqui na igreja e falar assim, não, eu encontrei o pastor Judy Clay numa viagem, eu não preciso explicar para os irmãos que Judy Clay eu estou falando. Mas se eu chegar em outro lugar, onde ele não é conhecido, né, coisa rara hoje em dia, mas vamos supor que existe um lugar assim, né, a gente chega lá e diz assim, eu estive com o pastor Judy Clay, alguém vai perguntar, quem é? Aí eu vou dizer, o Judy Clay, que é lá da igreja, Batista Betel, Mesquita, e papapá. Aí eu tenho que explicar quem ele é, para que a pessoa possa ligar o nome. Também isso acontece no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento diz irmão de Tiago, não precisa explicar, é porque o Tiago é o Tiago que todo mundo conhece. Quem é esse Tiago? É o meio-irmão de Jesus Cristo. E ele vai falar sobre isso. Então, Judas se apresenta de uma maneira muito humilde. Só nessa frase,
Por quê? Porque ele poderia requerer para si o fato de ser meio-irmão de Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas se fosse eu, com toda a minha escala, meu nível de pecado, eu começaria assim: Leonardo, meio-irmão de Jesus Cristo. Ainda colocaria assim. Vou agora dar uma instrução para a igreja e preste bastante atenção. Quer dizer, Judas é tão humilde que ele não faz isso. Ele diz que ele é meio-irmão de Tiago, e ele vai dizer, no versículo 17, que ele nem apóstolo é. Dá uma olhada no versículo 17 de Judas, quando ele diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. De quem? Do nosso, plural, Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o meio-irmão de Jesus Cristo dizendo: nosso Senhor Jesus Cristo. Volta lá para o versículo 1. E eu sou servo dele. Se tem algo que a igreja precisa resgatar nos dias de hoje, é o senhorio de Jesus Cristo. E Judas nos ensina esse caminho. Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus também é nosso Senhor. Como Salvador, muitos o desejam, mas como Senhor, poucos querem segui-lo e servi-lo. Porque quando eu digo que Jesus é Senhor, Ele é Senhor da minha saúde, Ele é Senhor da minha família, Ele é Senhor dos meus recursos financeiros, Ele é Senhor dos meus projetos, Ele é Senhor dos meus sonhos, Ele é Senhor da minha agenda. E se o Senhor diz: você tem que se reunir com o meu povo, que se chama pelo meu nome, que eu chamei nação santa, sacerdócio real, para me adorar, né? Reunir, congregar, realizar a missão, eu não questiono, eu sirvo. Meu pai me ensinou uma coisa que eu sei que muitos aqui aprenderam também com seus pais: manda quem pode. Quem mandou? Foi Jesus? Não discute. Não discute, não há discussão. Não se discute absolutamente nada quando a palavra é do Senhor Jesus. Eu sou servo dele. Judas é meio-irmão. Meio-irmão. Mas ele não diz isso. Ele diz: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, sou irmão de Tiago, mas sou servo. É interessantíssimo isso, porque a partir desse momento, Judas se credencia. Ele diz assim: irmãos, este sou eu, essa é a minha história, isso é o que eu creio, e agora eu quero me dirigir a vocês. Para enfrentar momentos difíceis, para restaurar a alegria nos momentos de dor, para enfrentar discussões e decisões que podem trazer algum tipo de frustração, ou até mesmo de quebra de simpatia, porque você tem que ser duro num determinado momento. Resgate a quem você é. Quem você é. Não permita que o mundo desestabilize você. Você é alguém que se entregou ao senhorio de Jesus Cristo. Ponto final. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Nós somos isso. Pela graça somos quem somos, resgatados segundo o grande amor do Senhor. E isso ninguém pode tirar de nós. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Por que os mártires morreram defendendo aquela fé, não voltaram atrás? Porque o Espírito Santo testificava com o Espírito deles, não tinha jeito de voltar atrás. E hoje ainda temos muitos mártires que estão morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E temos outros aqui no Brasil sendo pressionados para que neguem a sua fé. Você e eu, constantemente. Mas aqui, pela graça, temos nos mantido firmes, porque temos um só Senhor, debaixo de um só batismo, reunidos em uma só igreja, que aí congrega e declara o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, em primeiro lugar, se você tem que enfrentar momentos difíceis, se a crise se aproxima, se a insegurança urbana tomando conta de todos os lugares, ande com a cabeça tranquila e leve, porque quem coloca o pão na sua mesa é o Senhor Jesus. Quem acampa anjos ao redor da sua casa e te protege a sua família é o Senhor Jesus. Portanto, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
Há uns anos atrás, meus irmãos, anos atrás eu estava pregando no culto e eu tive um princípio, entre aspas, de um derrame. E eu fui perdendo o movimento da perna esquerda e do braço esquerdo. E eu coloquei o braço esquerdo assim em cima do púlpito e falei, vou terminar esse sermão rápido, porque a boca começou a entortar. E eu na minha igreja, graças a Deus, e os médicos, alguns médicos da igreja no primeiro banco olharam assim para mim e eu disse assim, então é isso, meus irmãos, e a boca já entortando, vou impetrar a bênção. Aí coloquei o microfone na mão esquerda, impetrei a bênção e disse, hoje eu não vou à porta cumprimentar os irmãos. E os irmãos saíram, os médicos já me pegaram, eu fui levado ao hospital. E lá fizeram uma ressonância magnética com contraste, lá, aquelas coisas que os irmãos sabem muito bem, e detectaram um tumor enorme atrás do meu olho esquerdo, bem grande, mas era bonito, parecia um lago, um negócio assim. E ali naquela ressonância magnética, já sabendo que a coisa não estava muito boa, eu louvei a Deus. E eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu servir ao Senhor esses anos todos. E se agora eu vou para junto do Senhor, que o Senhor cuide da minha família, porque o problema agora é seu. Mas que o Senhor cuide. E eu voltei para casa, deitei e dormi um sono tranquilo. Me lembrei de Pedro, em Atos. Dormi um sono tranquilo. A minha esposa ficou acordada e eu dormindo. Ela disse, como é que pode? Que sono é esse? E eu disse, é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E graças a Deus, Deus estava, como está, manifestou sua imensa misericórdia e graça. Descobriram que era só um líquido, não era tumor, não era nada grave. Me deram uns remedinhos lá poderosos, que drenou, e aquele lago desapareceu. E graças a Deus, anos e anos se passaram, está tudo bem. E Deus foi misericordioso, não precisou fazer nenhuma cirurgia na cabeça, só no rim, porque o remédio detonou o rim. Mas isso é um outro detalhe, uma outra história. O mais importante foi sentir, naquele momento, naquele tempo difícil, a paz que excede todo entendimento. Porque Deus estava no controle de todas as coisas. O salmista, no Salmo 73, diz que quando ele olhava o ímpio, e ele falava assim, o ímpio não tem problema. Já leram aquele salmo? O ímpio é rico. O ímpio não se preocupa com nada. Inutilmente, ele diz, guardei meu coração na santidade. Porque olha o ímpio. As pessoas ainda olham para o ímpio como modelo. Aí ele diz, até que entrei no santuário do Senhor e atentei para o fim deles. Como Deus os coloca em lugares escorregadios. Como de súbito eles caem em desespero e não têm aonde se segurar no momento da dificuldade. E aí, obrigado, Senhor, porque eu quase escapei, mas o Senhor me segurou com a sua imensa graça. Para resgatar a alegria, enfrentar esses momentos difíceis, sejam eles quais forem, resgate sua identidade. Jesus é Senhor e eu sou servo. E tenho irmãos como Tiago, como Maria, como Cláudia, como Márcia, como José, como Judiclei, e assim por diante. E pela graça andamos juntos. Isso que Judas nos ensina. Segunda coisa, ele nos ensina que nós precisamos olhar os nossos relacionamentos. Ele diz que nós precisamos olhar para as pessoas que nós nos relacionamos. Isso está no texto. Ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A segunda coisa que ele vai mostrar para a gente é que nós precisamos enfrentar os momentos das nossas vidas sabendo quem e com quem nós relacionamos. Ele vai dizer que essas pessoas que estão aqui tinham uma história com Deus. Sabe por quê? Porque ao longo da carta de Judas, ele faz as citações de episódios do Antigo Testamento. Se você ler toda a carta de Judas, eu sei que é uma leitura longa, mas eu desafio você aqui até o final do ano em fazer essa leitura longa de Judas, quem sabe, até dezembro você diga, Senhor, obrigado, porque esse ano eu li o livro de Judas, né? É fantástico isso. É algo... Você vai perceber que ele fala sobre episódios do Antigo Testamento, também sem explicar sobre eles. Por exemplo, ele fala sobre o Êxodo, ele fala sobre Sodoma, Gomorra, Caim, Balaão, Corá e Adão, sem dar maiores explicações. Ou seja, o público que leu essa carta já conhecia o Antigo Testamento. Por isso ele não precisou explicar em nenhum momento.
eram judeus convertidos que estavam vivendo um momento difícil da diáspora. Era o momento em que eles estavam sendo jogados ao mundo gentílico, perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo como seu Senhor. Ele diz, eu sei o momento que vocês estão passando, eu sei a dificuldade que vocês estão enfrentando. Eu sei para quem eu estou conversando. Eu tive um professor muito bom no curso que eu fiz, um dos cursos que eu fiz, e ele dizia assim, o problema dos docentes, professores, é que muitas vezes eles não respondem as perguntas dos discentes, dos alunos. Então, os alunos fazem perguntas que os professores não respondem e o professor dá uma resposta de uma pergunta que o aluno não pediu. Aí fica essa coisa, eu finjo que ensino e você finge que aprende. Igreja não pode ser assim. Nós nos interessamos uns pelos outros. E Judas diz, eu me interesso, e eu sei quem vocês são. Ele vai dizer que eles são pessoas chamadas segundo o grande propósito eterno de Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, o verso 28. E depois a gente vai voltar para Judas, então coloca seu dedo aí, segura, porque depois para achar Judas é difícil. Romanos 8, o verso 28. Sabemos que todas as coisas, não algumas, operam conjuntamente, para finalidade, o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. A palavra amor aqui é uma palavra importantíssima. Por quê? Porque ela significa compromisso. Amor aqui é compromisso. Alguém que sabe quem é Deus e se relaciona com Ele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Volta lá para Judas, capítulo 1. Eu sou Judas, servo de Jesus Cristo. Eu sou Judas, irmão de Tiago. Eu estou me dirigindo a vocês. Quem são vocês? Chamados. Vocês são chamados. Eu sei quem eu sou e quero lembrar os irmãos quem vocês são. Porque o mundo que está aí fora quer tirar sua identidade. O mundo que está aí fora quer tirar a identidade das pessoas a tal ponto que alguns pais aí do mundo já querem esperar o seu filho ou filha decidir no futuro que gênero quer ser, se masculino ou feminino. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. E ao falar isso aqui, eu corro o risco daqui a pouco de receber um processo. Mas o meu advogado, está lá em 1 João, capítulo 2, resolve a parada. Então, nós precisamos perceber que o mundo quer fazer é tirar a nossa identidade. Judas diz assim, eu sei quem eu sou, e eu quero lembrar os irmãos quem os irmãos são. Irmãos, nós somos chamados. A palavra no grego é kalein. A palavra kalein no grego, ela tem 3 grandes áreas de uso. E ele não especifica porque ele quer trabalhar nas 3 áreas. Sabe por quê? Kalein era usado, essa palavra no grego, para convocar uma pessoa a uma missão, a um dever, a uma responsabilidade. Sabe quando você está sentado no sofá da sua casa e a sua mãe está na cozinha e alguém chega para você e diz assim, a sua mãe está te kalein, te chamando. Você sabe que ela não está te chamando para algo que não seja relativo a uma missão ou uma responsabilidade. Isso é kalein. Eu sei que esse chamado vai me dar serviço. Judas diz assim, nós fomos chamados, kalein. Segundo uso de kalein, esse é melhor, é o chamado para uma festa. Quando tinha uma grande celebração, usava-se também a palavra kalein. Olha, o pastor Fábio, ele comprou uma casa nova, com piscina, sauna, churrasqueira. Despertou o lado pentecostal. Ele levantou a mão e disse, eu recebo, pastor Leonardo, né? Não é? Você foi chamado para a festa de inauguração? Kalein. Você foi chamado para essa festa? Kalein. Esse era o sentido da palavra. Terceiro uso da palavra kalein. Esse não é tão bom. Era quando você era chamado a um tribunal para prestar contas das suas atitudes. E você recebia um oficial na sua casa e ele dizia para você, olha, o juiz está kalein, te chamando. E você sabia que era para prestar contas. O que Judas quer
nos ensinar, já que aqui ele usou essa palavra de maneira tão genérica, que a vida do cristão tem essas 3 dimensões. Nós somos chamados por Deus a uma responsabilidade, que é a missão. Todo cristão é Kalem, chamado para compartilhar o evangelho na sua casa, na sua escola, na faculdade, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. O cristão, ele tem uma responsabilidade missional. Ele é o responsável para levar o evangelho para outras pessoas. Então, é Kalem. Ele tem essa responsabilidade. Mas o cristão também é chamado para essa festa aqui de hoje. Eu passei ali, vou contar o que eu vi. Ninguém me pediu segredo. Eu vi um bolo ali. Kalem. Tem festa. Kalem. A festa da celebração. Domingo após domingo, ou os dias que nós nos reunimos, Kalem. Como é bom viver a ilha chamada igreja. Isso aqui é um oásis. No meio desse mundo tão terrível, nós nos reunimos aqui, nós não nos preocupamos com as pessoas ao nosso lado, se elas vão nos agredir, nós nos abraçamos, oramos uns pelos outros, compartilhamos nossas alegrias, nossos sonhos, nossos projetos, encontramos pessoas que se alegram conosco, que sonham os nossos sonhos, que intercedem por nós. Kalem, que alegria de festa! Deus nos fez um só povo. No céu vai ter presbiteriano, pode acreditar. Né? Vai. Eu sei de vez em quando a gente duvida, mas vai. Né? Então, é Kalem. Agora, Judas lembra os irmãos. Vai chegar o dia que nós vamos prestar conta para o juiz. Kalem. Algumas pessoas dizem assim aí fora, na rua, no mundo, e eu sei que você já ouviu várias vezes. Não, esse negócio de ir na igreja, isso para mim não serve não. Eu sei que todos os caminhos levam a Deus. Pode responder. Levam sim. Todos os caminhos levam a Deus. No dia do juízo vai estar todo mundo lá. A diferença é como vai terminar o julgamento. Porque todos os caminhos levam a Deus no dia do juízo. Se você serviu ao Senhor, teve essa grata oportunidade de ser resgatado e viveu como um regenerado, no dia do juízo você vai ter um bom advogado. Se não, a gente vai se encontrar lá, mas só de longe, assim, tchau. Você no seu cantinho e eu no meu. Essa é a Kalem. E Judas diz, eu sei quem eu sou. Irmãos, para enfrentar momentos difíceis, nunca se esqueçam que nós fomos chamados por Deus com um propósito de missão, de celebração e de prestação de contas. Por isso que Efésios capítulo 2 diz que nós fomos chamados por Deus para viver as boas obras. Resgatado para isso. Daí ele usa outra palavra. Dá uma olhada no versículo 1. Ele diz que além de ser chamados, nós também somos amados. Porque o relacionamento da alegria não é uma imposição de um objetivo final que transforma a alegria num ídolo. Ela é apenas resultado da comunhão com Deus. Porque a busca da alegria pode se tornar um ídolo. Você pode fazer da alegria um ídolo. Você pode fazer da paz um ídolo. Você pode fazer da fé um ídolo. Tem gente que tem fé na fé. Isso é um problema. Nós precisamos perceber que essas coisas são apenas resultado do nosso relacionamento gracioso com Deus. Daí ele vai dizer, nós somos amados em Deus. Ele usa a palavra agapao num modo perfeito. Vocês sabem que isso aqui foi escrito em grego. E o modo perfeito, no grego, significa algo que continuamente está sendo vivido, experimentado. Então, o que Judas quer dizer, eu quero lembrar os irmãos que nós fomos chamados, mas que Deus nos ama e continua nos amando. Deus nos ama, apesar da nossa imperfeição, apesar de muitas vezes não falarmos com Ele, apesar de muitas vezes virarmos as costas para Ele, apesar de muitas vezes não sermos fiéis a Ele, Ele continua nos amando. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque isso é parte do caráter, do atributo de Deus. Ele é. Ele não tem, Ele é fiel. E Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é todo amor. Para nós é muito complicado, porque o nosso amor, por mais que você ame seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, neto é diferente, né? Porque o amor de neto é diferente. Quem é avô aqui sabe disso, não é verdade? Avô e avó, amor de neto é diferente.
Porque o homem é um cavalo bravo que o filho amansa para o neto montar. Né? Amor de neto é diferente. Esse amor, às vezes, ele sofre aquela vacilação. Tem dia que você acorda amando mais o seu marido, tem dia que você ama, mas não fala comigo hoje, não, que eu estou sem paciência para você. Isso acontece. Com Deus não é assim. Por isso o modo perfeito. O modo perfeito vai nos ensinar que Deus continuamente nos ama. E Judas diz assim, o mundo aí fora não sabe o que é amor, mas nós somos amados, continuamente amados, porque fomos chamados por esse Deus. Então não se esqueça, não deixe que essas tribulações aí fora tire isso de você, essa percepção. O cristão, por mais difícil que esteja a sua vida, sabe que ele jamais será abandonado por Deus. Quer ver? Vamos lá em João, capítulo 10, verso 28 e 29. Deixa o dedinho marcando Judas, que nós vamos voltar para ele. João, capítulo 10, versos 28 em diante. O Senhor Jesus, discutindo aqui em João, capítulo 10, ele diz, vocês não me creem porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não me escutam porque vocês não são minhas ovelhas. Porque a ovelha escuta o pastor, segue ele, ponto final. E não tem coisa mais difícil no pastorado, gente, do que você não ter ovelha, mas ter cabrito no meio do rebanho. Você fala, não escuta, berra, pula, né? Cabrito montanhês, né? Então, João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou, disse Jesus, para as ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que fantástico isso. Quem nos sustenta, quem nos segura, nós estamos nas mãos de Cristo Jesus. Como esse copo de água aqui está na minha mão aqui. Nem que eu queira, nem que esse copo quisesse sair da minha mão, ele conseguiria, porque a minha mão é mais forte que o copo. Se ele tivesse vontade própria. Se vier outra pessoa tirar esse copo, não vai conseguir, porque ele está preso na minha mão. É isso que o Senhor quer nos dizer nesse texto. Agora continua lendo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Espera aí. Um versículo diz que a gente está na mão de Cristo. O outro versículo diz que nós estamos na mão do Pai. Eu pergunto, em que mão nós estamos? É na mão de Cristo ou é na mão do Pai? O texto responde, verso 30. Eu e o Pai somos um. Santíssima Trindade. Então, quando nós olhamos para essa palavra fantástica de Jesus Cristo, isso nos dá segurança, porque Ele nos segura, Ele nos chamou, Ele nos ama, Ele nos guarda. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que nós vivemos inseguros? Por que nós perdemos a alegria com coisas tão pequenas? Então, chegamos até aqui, e Judas se apresentou, disse quem ele era, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, e agora ele está lembrando aqueles irmãos, volta lá para Judas, versículo 1, quem eles são. Eles são pessoas chamadas por Deus, eles são pessoas amadas por Deus, eles são pessoas guardadas em Jesus Cristo. E é interessante a expressão em Jesus Cristo, porque em, no grego, significa dentro. Então ele diz assim, vocês estão guardados dentro desse relacionamento com Cristo Jesus, dentro dessa unidade com Cristo Jesus, porque nós somos corpo, e ele é o cabeça desse corpo. E a palavra guardados aqui é outra palavra séria, porque ela significa ser mantido livre de todo perigo. Era uma palavra usada por um vigilante muito forte, que dizia assim, você pode dormir em paz, porque eu estou guardando aqui a entrada da tenda, ninguém vai entrar, você pode dormir em paz. E a pessoa dormia tranquilo, seguro, porque ele sabia que ali ele estava guardado. Judas diz, nunca se esqueçam, vocês são chamados, vocês são amados, vocês são cuidados, guardados por Deus, porque o mundo quer tirar de vocês essa segurança, essa certeza, essa alegria. O que ele deseja? Nos lembrar quem ele é, quem nós somos, porque o tempo é difícil, assim como para aqueles irmãos. E aí, ele começa a avançar, versículo 2, dizendo que ele deseja para aquela igreja 3 coisas. A primeira coisa que ele deseja para aquela igreja, que está enfrentando tempo de perseguição, tempo difícil, é que a misericórdia seja
multiplicada no relacionamento entre aqueles irmãos e Deus. Misericórdia é uma das coisas mais belas da palavra do Senhor. A misericórdia é quando você exerce para com uma outra pessoa um grau de amor, de atenção, que legalmente aquela pessoa não mereceria. Isso é misericórdia. A palavra do Senhor diz que o desejo de Judas, no momento difícil, é que aqueles irmãos experimentem dessa misericórdia, da ajuda, do socorro de Deus, do cuidado de Deus, mesmo que eles não mereçam. Mas por causa do grande amor com que nos amou, Ele vai derramar essa misericórdia. Agora, observe aí, final do versículo 2, que a misericórdia, a paz e o amor não virão numa quantidade suficiente. O desejo de Judas é que ele seja multiplicado. Meus irmãos, se eu fosse teólogo da prosperidade, eu ia nadar nessa expressão, né? Nadar nisso aqui. Mas aqui ele não está falando sobre questões financeiras, ele está falando sobre aquela relação interior. O Dr. Russell Shedd, que os irmãos conhecem muito bem, diz que galardão, aquilo que nós vamos receber na vida eterna, é algo interior. Não pode ser mensurado exteriormente. Ou seja, o galardão será uma coisa em que você não verá outra pessoa tendo mais do que você no céu. Olha, é batista, está na casa dos irmãos, podem acreditar que ele está falando a verdade. Ele diz isso e faz todo sentido. Porque galardão não pode ser matéria. E o texto vai apontar que galardão é algo interior. Então, a misericórdia multiplicada, a paz multiplicada e o amor multiplicado. Eu não posso mensurar essas coisas visivelmente. Você pode dizer assim, quantos livros você tem? Eu vou dizer assim, eu tenho 500 livros, por exemplo. Fulano tem 600 livros. Você pode mensurar isso, medir. Mas eu não posso mensurar quem ama mais ou quem ama menos. Quem é mais misericordioso, quem é menos misericordioso. Quem tem mais paz, quem tem menos paz. Então, isso é próprio do relacionamento de Deus conosco. Deus gosta de trabalhar naquilo que não pode ser mensurado pelos outros. Porque isso é muito mundano. E com Deus isso não funciona. Judas diz, o meu desejo para vocês não é riqueza material que pode ser mensurada. Meu desejo para vocês é algo interior. A misericórdia que seja multiplicada. A paz nos momentos de perseguição, onde os soldados prendiam e matavam os cristãos. Ele diz, eu desejo que essa paz seja multiplicada. E é interessante quando você vai a velórios, em cemitérios, e você passa em várias capelas onde várias pessoas estão sendo veladas, você identifica na hora lugar onde tem um crente sendo velado e a igreja está ali, e lugar onde pessoas ímpias estão sendo veladas. Você identifica na hora. Porque você passa e você vê o desespero, o choro, a angústia daqueles que não têm paz que excede todo entendimento, a certeza da vida eterna, o consolo que vem do Espírito Santo de Deus. Você identifica claramente. Isso não nos faz melhores que os outros, apenas diferentes no nosso relacionamento com Deus. E Judas diz, o meu desejo é esse, porque no momento da dificuldade, no momento da perseguição, no momento da angústia, que a paz, o amor e a misericórdia esteja sendo multiplicado. Um comentarista chamado Wiersbe, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz, os cristãos aqui foram chamados por Deus para viverem separados para Deus e para que eles pudessem se alegrar no amor com Deus. 3 coisas que a gente precisa guardar. Chamados por Deus, separados para Deus, para se alegrar com Deus. Então, nós precisamos resgatar essas coisas. Meus irmãos, lá na Gávea, quando eu estou terminando uma palavra minha, eu faço uma pergunta, que o meu diácono aqui sabe muito bem. Tá bom, pastor, o senhor falou, a gente pensou no almoço, no jantar, voltou, prestou atenção no que o senhor estava falando, pensou na conta de pagar. O que a gente leva para casa? Nós estamos vivendo um período, como a música Lígia, em que o mundo quer nos confundir com seus conceitos. Ele quer chamar pelo nome aquilo que ele diz que esqueceu o nome. Ele não quer nominar aquilo que ele estampa claramente, em letras garrafais, como nome.
E essa confusão tem levado os cristãos a perder a sua alegria, porque estão perdendo a sua identidade. O que Judas fala aqui, e que é um desafio para nós, eu gostaria que você levasse para sua casa, nós não vamos dizer, eu não sei o seu nome, Lígia, nós sabemos o nome do nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que somos os seus servos. Nós sabemos que temos um chamado. Nós sabemos que Ele nos ama. E Ele nos ama a tal ponto que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Para que todo aquele que confessar o seu pecado seja perdoado. A palavra do Senhor diz que isso é a manifestação mais clara da graça, do cuidado, do amor de Deus. Esse chamado a esse relacionamento. Então, meus irmãos, nós vamos sair aí fora dizendo bem claramente quem nós somos, para que nós fomos chamados e qual é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque assim, e fazendo assim, nós podemos entrar no versículo 3, que eu não vou entrar para a alegria geral da nação, porque imagino que seria mais 1 hora de palavra aqui. Mas entrar naquilo que Judas diz aqui, quando ele conclui, dizendo assim, eu tenho muitos assuntos sérios para tratar, mas há uma coisa eu quero dizer para os irmãos, não se esqueçam que esta fé foi entregue uma vez por todas aos santos. A responsabilidade é nossa. O privilégio é nosso, mas a responsabilidade também é nossa. Essa igreja está aqui há 53 anos, sendo uma bênção nesse lugar, sendo uma bênção em tantos outros lugares. Quantas pessoas já saíram daqui, encontraram a Jesus Cristo, mudaram de cidade, mudaram de país e estão sendo bênção em outros lugares? Quantas pessoas? Com certeza, às vezes até milhares. E nós nem sequer sabemos. E ela vai continuar, pela graça do bom Deus, a ser essa referência, porque esse lugar tem dono. O pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas almas. Ele nos chamou e nós vamos continuar servindo. E que Deus continue capacitando vocês. Não temam crise alguma, qualquer que seja, porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. E Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Não vacile. Não negocie a sua identidade. Não negocie sua fé. Viva seu chamado com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas por causa do Teu grande amor com que nos amou, pela Tua infinita misericórdia, aprove ao Senhor um dia colocar em nós esta fé regeneradora que abriu os nossos olhos para a verdade do Evangelho. E essa boa nova inundou o nosso ser. E nós agora somos nova criatura, andando em novidade de vida. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor continue mantendo essa igreja, as pedras vivas que aqui se reúnem, assentadas umas sobre as outras, na proclamação segura do Teu Evangelho, do senhorio de Jesus Cristo. Mantenha essa igreja, Senhor, fiel ao Teu Evangelho. Que a alegria de todos aqui seja contagiante, a ponto, ó Deus, de outras pessoas quererem, desejarem, viver esta fé em suas próprias famílias. E que esta congregação aqui reunida cresça para a glória do Teu próprio nome. Abençoe sua liderança. Abençoe, ó Deus, aqueles que se dedicam ao Senhor. Os que generosamente sustentam essa obra. Que o Senhor multiplique os recursos, mostrando graça sobre graça na vida da Tua igreja. Pois nós oramos, confiados em Ti, agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, pastor Judy Clay. Deus abençoe.